Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje o assunto é um assunto muito importante. Eu estou com a Fernanda é enfermeira da Imunovacin, ela tem uma experiência muito grande nessa parte de vacinação e a gente vai bater um papo aqui sobre a importância da vacinação, a importância dessa prevenção. Você está vacinado, está com toda a sua carteirinha em dia, isso é muito importante. Primeira pergunta que eu queria deixar, Fernanda, primeiramente, muito obrigado de você estar aqui no programa Saúde em Dia, levando esse esclarecimento para o público em casa. A primeira pergunta é a seguinte: qual é a importância da gente fazer a vacina para a gripe, ok? A gripe é uma doença sazonal. Todos os anos acontecem milhares de casos no mundo inteiro, normalmente em torno de 3 a 5 milhões de casos a cada ano, com 500 mil casos de óbito por ano no mundo todo. Então a gente faz a vacinação para evitar que essas proporções aumentem ainda mais, porque no normal os números já são assustadores. Imagina naqueles anos que tem aquelas pandemias mesmo, igual aconteceu em 2009, que atinge muito mais gente do que isso. Então assim, a gente faz a vacinação porque vacina é sinônimo de proteção, de prevenção. A gente faz para evitar que o pior aconteça, né? Perfeito. Então, dessa forma, o nosso sistema imunológico vai produzir anticorpos, vai deixar todos esses soldados, essa defesa pronta. Quando você entrar em contato com o vírus, que são vários tipos, você já vai ter uma defesa rápida. Normalmente, se a gente não tem essa defesa pronta, a gente tem uma demora de 10 dias para ter uma resolução do problema. E outra pergunta: por que a gente tem que fazer todo ano uma nova vacina? Se eu já fiz o ano passado, eu tenho que repetir a dose? Por quê? Tem que repetir. São por 2 motivos. O primeiro deles é porque os vírus, principalmente os que causam gripe, eles sofrem mutações. Então, o vírus H1N1, por exemplo, todo ano ele se repete o H1N1, porém com uma mutação no sistema genético dele, no DNA dele. Então, a vacina de um ano não protege para o vírus que vai estar circulando no ano seguinte. E o outro motivo é que, por conta do vírus sofrer muitas mutações, a vacina ela não consegue fazer uma proteção tão duradoura como outras vacinas que tem. Então, ela protege muito bem por um período de 6, 7 meses. Depois desse período, a quantidade de anticorpos que fica no nosso organismo com a vacina, ele começa a decair. Cerca de 1 ano depois da vacinação, a quantidade de anticorpos que ficou é muito pequena. Então, mesmo que a vacina fosse idêntica, que o vírus não sofresse nenhuma mutação, a quantidade de anticorpos que fica depois de 1 ano, ela não é o suficiente para fazer proteção para o ano seguinte. Perfeito. E os efeitos colaterais da vacina? Quais são os efeitos mais frequentes? No caso da vacina de gripe, são mínimos. Às vezes, um pouco de dor no local da picadinha. Às vezes, ter algumas pessoas que relatam sentir um pouco de mal-estar no dia seguinte da vacinação, mas é muito raro. Febre é um efeito adverso que pode acontecer, mas é muito raro também. O mais comum é apenas dor no local da picada mesmo. Aproveitando o tema vacinação, a gente vem acompanhando na mídia a presença de vários pontos, Estados Unidos, Europa, de focos de sarampo. Então, tem muita comunidade que vem propagando a ideia de que a vacina pode fazer mal para a pessoa, tentando convencer o público no geral de não ser vacinado.
Um exemplo disso é o surto de sarampo que vem acontecendo em vários pontos. Eu queria que você colocasse um pouco em relação ao sarampo, essa importância da vacinação também. As vacinas, elas são um dos principais adventos da sociedade. Depois da água potável, é a coisa no mundo que mais já salvou vidas. Mas, infelizmente, tem uma turma aí que veio com esse movimento anti-vacina, que quer convencer as pessoas de que vacinar pode ser prejudicial para a saúde. E isso é uma inverdade e isso traz consequências muito graves, que é o que a gente está vendo agora. Na cidade de Nova York, por exemplo, já foi decretado o estado de calamidade por conta do sarampo, muitos casos já confirmados. Na Europa a situação está incrivelmente ruim também em relação ao sarampo. Não é diferente no Brasil. O Brasil tinha um certificado emitido pela OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, de que o Brasil era livre do sarampo, era erradicada essa doença no Brasil, e a gente vai perder esse certificado, infelizmente, já estamos perdendo, porque tem muitos casos acontecendo. E está acontecendo por quê? Porque a doença encontrou Nova York, encontrou o Brasil, os Estados Unidos, encontrou a Europa de portas abertas, porque a população, infelizmente, não estava vacinada. Uma vacina de fácil acesso, uma vacina que tem, inclusive, gratuitamente na rede pública, e, infelizmente, as pessoas deixaram se levar por essa comodidade de, a doença não existe mais, então não vou vacinar, e aí aconteceu isso que a gente tá vendo acontecer. A vacina de sarampo está indicada para todas as crianças a partir de 1 ano de idade até os adultos com 59 anos de idade. Então, se você tem essa faixa etária, não deixe de tomar a vacina de sarampo e nem muito menos também a vacina de gripe. Aqui eu queria colocar um adendo pessoal. Quando eu estava finalizando a minha formação médica, isso em 1997, eu presenciei um surto de sarampo em São Paulo. E eu trabalhava na época no Hospital Emílio Ribas. Gente, sarampo mata. Vi várias complicações seríssimas em relação ao sarampo. Então, a dica que a gente quer deixar aqui hoje com esse programa é: mantenha a sua caderneta de vacinação em dia. Se possível, faça o máximo de cobertura. A vacinação é um fake news falar que vai gerar alguma coisa negativa para a sua saúde. Uma notícia falsa. Então eu estou aqui como médico, enfermeira que trabalha com isso para a gente esclarecer e levar para vocês em casa essa segurança. Não vai perder tempo, vai atrás da sua caderneta de vacinação, deixa ela atualizada. Queria agradecer aqui a sua presença. Se você quiser deixar uma última mensagem aí pro pessoal em casa. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar falando com as pessoas, junto com você. E o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem alguma dúvida em relação à carteirinha de vacinação, entre em contato com a gente, que a gente pode olhar a carteirinha, ver se está faltando fazer alguma vacina, te dar as orientações necessárias para que você possa manter o seu calendário de vacinação em dia. Perfeito. A gente fica por aqui. O programa de hoje está terminando e a gente se encontra numa próxima ocasião. Tchau. Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.